que essa frase do Wagner Moura, no momento da premiação, que era um momento que a gente estava, o Brasil estava assistindo com muita expectativa, mas não só o Brasil, o mundo, né? Uma frase simples, direta, mas que toca num dos pontos mais profundos da experiência brasileira, que é a permanência no presente de feridas que nunca foram elaboradas no passado. Então, veja, não se trata apenas de uma reflexão estética sobre um personagem, mas de um diagnóstico ético, político e psíquico, né? Você falou aqui numa psicanalista, de uma nação que nunca enfrentou integralmente a violência da sua própria história. Eu estava lendo uma das análises sobre essa produção, né, que traz a questão da psicanálise, que nos ensina que o trauma não se encerra no acontecimento. Ele retorna, né, ele reaparece, ele se reinscreve. E a questão, o Freud já apontava que aquilo que não é simbolizado, ele tende a se repetir. Então, quando um Estado ele tortura, ele sequestra, ele mata, ele desaparece corpos e depois ele silencia, ele não está produzindo apenas vítimas diretas, ele está produzindo uma herança traumática, né, que atravessa gerações. Isso é essa questão do debate das dores transgeracionais. A dor que não pode ser nomeada, que não pode ser chorada, que não pode ser reparada, ela reaparece nos filhos, nos netos, nos sobrinhos, nas sobrinhas, nos companheiros, né? Como uma angústia muito difusa, né? O medo do autoritarismo, a hipervigilância, a dificuldade da gente de confiar nas instituições, né? A necessidade, eu acho que quase que visceral, da justiça, entendeu? Então, é isso que a gente entende por trauma transgeracional, Gabi. Não é apenas uma memória biográfica, né? Mas é uma marca que circula nos vínculos, nos afetos, nos corpos, nas nossas escolhas. Eu iniciei aqui me apresentando, né? E a escolha de ser jornalista teve muito a ver com tentar contar as histórias, e não era só a história do meu pai, né? É porque quando a gente vai para a escola e vai estudar a história do Brasil, a história que eu estudei nos livros oficiais de história, era uma história muito diferente das histórias que eu escutava na minha casa. Entende, Gabi? Onde estavam aqueles episódios e aqueles personagens? Quem eu desafio que não está nos assistindo conhece a guerrilha do Araguaia porque estudou num livro de história, entende? Então, é um episódio como se não tivesse existido no Brasil na história oficial, entende? Então, as escolhas que a gente faz têm muito a ver com isso. E o filme de Kleber Mendonça Filho, ao tratar, eu acho que, da perseguição política, sabe? Do silêncio imposto, ele não está atrás de nós. Ele permanece ativo quando esse trauma ele não é elaborado. A ditadura civil-militar brasileira, ela não terminou apenas em 1985. Ela continuou operando, e continuou operando não só efetivamente operando com seus crimes, né? Mas também com os crimes que não foram plenamente reconhecidos, julgados ou reparados. Exato. Então, a fala do Wagner Moura, nesse sentido, é mais que um agradecimento. Eu achei fantástico, porque foi um ato muito político, muito simbólico, né? Quando ele dedica o prêmio, veja só, Gabi, ele dedicou o prêmio aos nossos filhos e ao Brasil. Então, ele está deslocando o reconhecimento individual para o campo coletivo. E ele afirma que a cultura, né, é o lugar de elaboração desse trauma e que a memória é um dever ético com as próximas gerações. Então, se o trauma ele se transmite, como ele próprio sugere, também pode se transmitir valores, consciência histórica, compromisso com a democracia. Então, como filha, Gabi, de duas vítimas da ditadura, integrante desse coletivo de filhos e netos por Memória, Verdade e Justiça, e hoje presidindo um comitê de Memória, Verdade e Justiça aqui no estado do Rio Grande do Norte, eu sei que a nossa geração ela carrega uma dupla herança. A da dor silenciada,
mas, acima de tudo, é da tarefa histórica de falar. Não vivemos as prisões, né? Muitos de nós, alguns até passou por isso, e torturas diretamente, mas nós crescemos sobre os seus efeitos. As ausências, os medos, os segredos, os lutos, né? Inacabados, a impunidade nesse sentido, ela não é apenas uma falha jurídica, ela também é um mecanismo de produção contínua do sofrimento psíquico e social. Então, quando quando a sociedade ela não elabora os seus traumas, ela os repete. Né? O retorno que a gente vivenciou e está vivenciando, né, ainda dos discursos autoritários, a naturalização da violência estatal, né, a exaltação da tortura, né, a banalização do fascismo, eles são sintomas de um passado recalcado, né, o que a psicanálise chama de retorno do recalcado. A história nos mostra como uma repetição política, é isso que o Brasil está vivenciando hoje. E é por isso que memória não é culto ao sofrimento, é cuidado com o futuro, é a tentativa, eu acho, Gabi, assim, de interromper a cadeia de transmissão da dor, sabe? De transformar essa ferida em palavra, a violência em uma narrativa, o silêncio em uma responsabilidade pública. A justiça de transição, a abertura dos arquivos, o reconhecimento das vítimas e acima de tudo, a responsabilização de quem dos violadores de direitos humanos não são apenas medidas institucionais. Elas são políticas de saúde psíquica coletiva também, sabe, Gabi? Então é isso. Quando o Wagner Moura grita aí, viva o Brasil, viva a cultura brasileira, ele está afirmando que a cultura também é um dos lugares onde esse real traumático pode, enfim, ser simbolizado.